Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal novamente. Vamos fazer um vídeo aí, análise do quarto trimestre de 2019 da Porto Seguro e consolidado 2019, que para mim é o mais legal quando a gente tem a análise do ano inteiro. Eu acho que dá para ver bem melhor os resultados, o que a empresa fez, enfim. Fica uma comparação bem mais legal do que olhar apenas trimestre contra trimestre. Para o investidor de longo prazo, para aquele investidor que quer ser sócio mesmo, que segue o buy and hold, acho que olhar o anual é importante, pode até dar uma olhada no trimestral, sim, mas o importante é entender o case da empresa e olhar o histórico da empresa também em outros anos. Acho que isso é bastante importante para não perder de vista o que a empresa vem conseguindo fazer de bom. Claro que tem pessoas que preferem ter um acompanhamento mais de perto, que conseguem fazer conclusões, tirar conclusões não tão triviais, mas para um sócio de longo prazo que não quer se envolver tanto assim no dia a dia da empresa, uma olhada anual já é um bom começo aí, mas pode comparar com o ano anterior, mas é bom também olhar o histórico da empresa. Então vamos falar um pouco da Porto Seguro. Antes de entrar no balanço propriamente dito, eu preparei aqui rapidinho alguns comentários para a gente fazer tanto sobre a Porto como sobre o setor que ela está. Porque o setor tem algumas particularidades. Então quem não está muito acostumado, às vezes, pode se perder com algum termo ou não prestar atenção em algum KPI que é importante da empresa e é bom a gente dar uma passada. Então, pessoal, eu coloquei aqui características do setor de seguro. A Porto Seguro é uma empresa do setor de seguros, assim como a Sul América também é, assim como a IRB, o BB Seguridades. Só que existem características diferentes em cada uma dessas empresas. Coisas que são em comum do setor de seguros, que geralmente você vai ver essas empresas sem endividamento, ou seja, o dinheiro que elas têm em caixa é superior ao dinheiro que elas têm de dívida, e geralmente a dívida dela, dívida bruta, costuma ser até zero. Realmente não ter nenhum tipo de dívida, não só dívida líquida ser negativa, como as empresas costumam não ter dívidas. Isso porque o case delas é receber o dinheiro dos prêmios, e eles têm que deixar o dinheiro dos prêmios em caixa, porque além de ter uma vantagem financeira que acaba sendo o case do negócio, que eu vou explicar para vocês, é uma regra da SUSEP, que é a Superintendência dos Seguros Privados, que eles tenham o dinheiro dos prêmios em caixa, porque se precisar pagar, tem que ter de onde pagar. Vamos supor que, num caso extremo, todos os segurados acionassem o seguro. Provavelmente ela não teria dinheiro para cobrir todos ao mesmo tempo, mas ela teria para cobrir uma boa parte. Como existe uma probabilidade muito pequena disso acontecer, mesmo que tenha um evento grande, a empresa tem que ter dinheiro em caixa, até para suas próprias atividades. Outra característica bem comum do setor é que o resultado financeiro ele é parte do case da empresa. Então não é só a venda de seguros que a empresa ganha dinheiro, no caso da Porto Seguro também de outros negócios. O resultado financeiro é diferente de uma indústria que às vezes é mais a compra de dólar, o hedge, a compra de materiais, venda de moeda, enfim. Geralmente é uma operação abaixo da do resultado operacional, a parte financeira. E na Porto Seguro, nas empresas de seguro, não. O resultado financeiro realmente é parte do negócio, assim como outras empresas do setor financeiro, porque a empresa pode pegar o dinheiro dos prêmios que ela recebe. O prêmio é o seguro que os clientes pagam, o valor do seguro, que é chamado de prêmio, e ela pode pegar parte desse prêmio e investir.
Isso é chamado de float. Setor financeiro, os bancos fazem isso, as empresas que trabalham com milhas fazem isso, outras empresas que trabalham com cartões, enfim, também fazem isso. Então, todo mundo que tem uma parte forte financeira acaba trabalhando com isso. E também existem regras de como que a empresa pode investir. Ela não pode pegar esse dinheiro e colocar todo em ação. Ela tem um limite, né, do que ela pode colocar em renda variável. Isso é lei, até porque é o dinheiro dos prêmios dos segurados. Então existe uma lei. Uma outra característica do setor também é ter um fluxo de caixa positivo, muito por conta de ser um resultado operacional até previsível e também pelo baixo CAPEX. Essas empresas costumam ter um investimento em ativo menor, costuma ser parte de manutenção, alguma coisa de desenvolvimento de software. Depois a gente dá uma olhada no gráfico da Porto Seguro, que no release fala um pouco, mas costuma ser por aí, não é não tem um gasto muito alto de CAPEX, não. E, além disso, no setor de seguro, a gente tem 3 KPIs principais. Fora a DRE, o fluxo de caixa, para a gente analisar, a gente tem três KPIs importantes. Um é o índice de sinistralidade, que ele vai falar de tudo que a empresa teve que pagar, né, das perdas, né, dos seguros, chamados de sinistros. Qual que é a relação entre a quantidade em dinheiro dos sinistros pela quantidade dos prêmios, em dinheiro, né, dos prêmios. Então é um índice, é um percentual que quanto menor para a empresa melhor, ou seja, quanto menos sinistro ela pagar em relação ao prêmio melhor. E os outros dois KPIs são o índice combinado e o índice combinado amplo. O índice combinado ele faz a relação entre as despesas operacionais da empresa em relação ao seu resultado, em relação ao seu resultado operacional. E o índice combinado amplo é em relação ao resultado operacional mais o resultado financeiro. Então, esse índice também, quanto menor, melhor, quer dizer que a empresa está gastando menos para quanto ela arrecada. E o combinado amplo tende a ser menor também do que o combinado, porque ele inclui no denominador o resultado financeiro também. E, como eu falei, apesar de terem várias seguradoras no mercado, a característica da Porto Seguro ela é de ter o automotivo como maior representatividade dentro da linha de seguros. Ela não tem só linha de seguros, a gente vai passar agora vamos passar no release da empresa, que é um release bem completinho, uma outra coisa ali que ficou de fora, mas que dá uma boa ideia do negócio da empresa. Mas a linha mais representativa da Porto Seguro é automotivo, diferente da Sul América, que é saúde, ou da IRB, que trabalha com resseguros. Então, cada empresa tem o seu case. Então, vamos falar, pessoal, rapidinho aqui no release da Porto Seguro. Os resultados do quarto trimestre em relação ao quarto de 19 em relação ao quarto trimestre de 18, a gente dá uma olhadinha rápida aí, mas para mim não é o principal, tá, pessoal? Isso aí resultado de trimestre, mesmo que é comparado com o trimestre do outro ano, pode ter muita questão de algum evento que aconteceu, ou uma sazonalidade, pode ter trimestre contra trimestre. Às vezes a empresa faz um investimento e não deu tempo de colher. Por isso eu gosto mais da análise do ano e não só ano contra ano, comparar com os outros anos também para ver qual o caminho que a empresa está tomando. Mas a gente vê aqui que o índice combinado aumentou, a sinistralidade aumentou e o resultado financeiro e lucro líquido diminuíram. Então, se a gente olhasse só esses resultados year on year, a gente teria a convicção que a empresa está piorando. Mas, na verdade, foi só uma piora do trimestre. Então, o índice combinado, quanto menor, melhor. Aqui, no caso, ele aumentou. A sinistralidade, que também
melhora ela menor, ela aumentou, então piorou. O resultado financeiro acabou puxando tudo isso, menos a sinistralidade, mas puxou o lucro líquido para baixo e o índice combinado também, porque a empresa faz dinheiro com o resultado financeiro também, é parte importante do resultado. Como a empresa é obrigada a investir a maior parte do dinheiro de float em renda fixa, e as taxas de juros diminuíram bastante de um ano para outro, do quarto trimestre de 18 para 19, natural que a empresa também tenha um resultado financeiro menor. Então vamos dando uma passadinha aqui nos resultados, que está um pouquinho pequeno, vou dar uma aumentada. Olha lá, resultado operacional de seguros, resultado operacional de outros negócios. Então a Porto Seguro ela tem duas linhas de negócio, né? Vamos olhar o 19 em relação ao 18. Ela tem o resultado de seguros, que são seguros automotivos, seguros de casa, seguros de vida, todos os seguros que a Porto Seguro trabalha. O resultado operacional de 19 foi até pior que o de 18. Essa linha não foi tão legal. O resultado operacional não é que a empresa receitou menos, ela receitou, pode até ter receitado mais ou igual, mas ela teve mais despesas, então acabou que o resultado operacional foi um pouco pior. E aí ela tem uma linha de outros negócios também, que é o financiamento, o cartão Porto, o consórcio, previdência, enfim, outros negócios. Outros negócios mais ligados a serviços financeiros e negócios financeiros, vamos dizer assim. Essa linha aumentou. E aí eles colocam até o financeiro como uma terceira linha quase que operacional. Apesar do nome financeiro, é um negócio, é quase uma parte da operação. Por isso que eu falo, é parte do case da empresa. E apesar do quarto trimestre ter caído, o financeiro consolidado, o resultado financeiro consolidado aumentou de 19 para 18, 12%. O lucro líquido da empresa, no final das contas, que é um valor contábil, aumentou um pouquinho. E esse é o resumo da DRE da empresa. Eu acho legal também a gente dar uma olhada nesses indicadores quando a gente olha em relação aos outros anos também, né? Então, se a gente der uma olhada aqui no Porto Seguro, de 2019 e voltando até 2015, olha só. Lá em 2015 a empresa tinha uma receita líquida de aproximadamente 15 bilhões e meio. Hoje a receita está em 18,100 praticamente. Ela aumentou 17% nesse período com um CAGR de 4%, que é a taxa anual de crescimento composto. O EBITDA saiu de 539 milhões para quase 1.300, 1 bilhão e 300, ou seja, mais que dobrou, com um CAGR de 25%, praticamente expressivíssimo. O resultado financeiro piorou um pouco em relação a 2015, mas continua mais ou menos na mesma linha, melhorou em relação ao ano passado, mas a gente tinha taxas de juros maiores também. Então você vê, a empresa melhorou o EBITDA dela mesmo dobrando de 2015 para 2019, mais que dobrando, e o resultado financeiro praticamente não saiu do lugar, até piorou um pouco. E mesmo assim o lucro líquido da empresa ele saiu de 998, quase 1 bilhão de reais em 2015 para quase 1 bilhão e 400, melhorando aí uma TGCA de 8% ao ano. Então é legal a gente olhar também um histórico um pouquinho mais longo para a gente entender como está vindo a pegada da empresa. Vamos voltar para a DRE. Então ele mostra da síntese dos resultados, aí ele vai fazer aqui vai falar vai mostrar um índice, aí tem a mensagem da administração, acho legal vocês entenderem, ver que a empresa tem outras marcas também, não só Porto Seguro, por exemplo, a marca de seguro automotivo tem a Azul, a empresa tem uma participação relevante do Itaú, né, que é dona de 50% da empresa, mas a Porto pode entrar para vender nas empresas do Itaú também. É legal dar uma olhada e para entender melhor como funciona esse case.
Então, vou mostrar aqui. Diminui um pouquinho. Olha lá, as receitas totais da empresa foram para 4,9 bilhões, seguros 4,2 e demais receitas 0,7, comparando com o quarto trimestre de 18 que foi 4,7. Então as receitas cresceram um pouquinho. Ele mostra um pouco da rentabilidade, 20,8%, mais ou menos na mesma média dos outros anos, um pouquinho mais dos outros trimestres, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí esse gráfico aqui é legal. Distribuição dos prêmios dos seguros. Então falando primeiro da linha de seguro. Olha como o automotivo ele é o mais representativo da Porto, como a gente tinha falado, 63,6%. Depois vem saúde, pessoas, patrimonial e outros. Mas a tendência de queda aqui do alto. Ele era 68% e foi caindo até chegar em 63%. E a tendência é que os outros acabem aumentando a participação, que a Porto vem trabalhando bem nesse marketing aí para vender outros produtos também. E aí a evolução dos principais produtos. Não é que o auto caiu, o auto aumentou ainda 2% em relação do quarto trimestre de 19 com o quarto trimestre de 18. Mas os outros aumentaram mais, então por isso a representatividade dele caiu. Olha como aumentou saúde mais odonto, previdência, enfim. E aí você tem o índice combinado de seguros aqui, que ele mostra por trimestre, aí ele vai combinar com o quê? Com a sinistralidade, comissionamento, despesa administrativa, despesas operacionais, tributos, até chegar no índice combinado. Vamos dar uma olhada nessa tabela aqui, sobre índice combinado e os outros indicadores de negócio da Porto, KPIs importantes. Olha só, sinistralidade lá em 2015 era 53,6%. E agora ela é 52,7%. Você vê que ela já foi um pouquinho maior, caiu, esse ano aumentou um pouco, mas a tendência dela desde 2015 para 2019 ela diminuiu quase um ponto percentual. Então, então ela está na tendência de queda. Já o índice combinado, mesma coisa. Aqui não é percentual, é ponto percentual. Coloquei aqui, mas aqui escapou. Era 96,5, chegou a bater 99. Quanto menor, melhor. Aqui ela foi diminuindo esse ano, aumentou um pouquinho, mas olha a tendência, caiu 2,5 pontos percentuais em relação a 2015. O índice combinado ampliado teve o mesmo efeito. Era 89,6, aumentou, foi caindo, aumentou um pouquinho em 2019. Ainda assim é melhor. Então, só para a gente entender que a análise não é só do trimestre, não é só ano contra ano, tem toda uma evolução para quem quer ser sócio do negócio. Eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada, ler melhor esse relatório, é um relatório interessante de se entender. Ele mostra um pouco os resultados seguros, mostra histórico do resultado operacional versus taxa de juros, né? Ele mostra o índice combinado amplo, aquilo que eu tinha mostrado. Às vezes as fontes, os dados divergem um pouco, as fontes, né? Essa é a fonte oficial da Porto Seguro, às vezes tem uma fonte de um outro site que pega um número um pouquinho diferente, mas assim, a grandeza é a mesma, tá? Então não se preocupem muito com isso. Você vê que o CDI médio caiu muito, né? Lá em 2016 era 14%, depois 10%, 6%, 5,9%, agora em 19% CDI médio. E se a gente fosse considerar o CDI agora de dezembro ou de janeiro, seria ainda menor. Isso acaba, mesmo assim a empresa conseguiu ter um índice combinado aí baixando e acabou aumentando um pouquinho em 2019. Aí ele explica um pouquinho mais o seguro alto, ele entra no detalhe, né, de cada um dos seguros, acho que vale a pena ver quanto que é o prêmio, qual que é a frota segurada, né, você vê que ela é bem estável, 5,5 milhões no quarto trimestre de 18, continuou praticamente igual no quarto trimestre de 2019. O market share de alto, né, da Porto Segura, que ele põe uma nota, deve estar pegando a Porto, a Azul
E essas duas marcas principais, né? Tá lá o market share até o novembro de 2019 em 27,2, hora é um pouquinho maior, hora um pouquinho menor. Tá com um bom share de mercado a Porto Seguro. Aí mostra um pouco a sinistralidade da Porto versus outras empresas do mercado. A Porto tem uma sinistralidade menor, dá pra ver aqui, ó, 54, 57. O índice dela total a gente já visto 52,7, 53. Então, assim, o alto tem uma sinistralidade um pouco maior e até mais fácil de entender, que é mais fácil de bater um carro do que acontecer algum problema numa casa, enfim. Então, a sinistralidade do carro puxa um pouquinho para cima. E aí, ele mostra um pouquinho da saúde, a sinistralidade na saúde é alta também. Fala um pouco do odontológico, tem uma sinistralidade mais baixa, que a base vem aumentando, ó, vidas seguradas era 541 no quarto trimestre de 18, 541 mil. E aí foi para quase 600 mil. Você vê como a Porto Seguro está aumentando esse setor, como a gente tinha visto lá em cima. Seguro patrimonial, distribuição da carteira patrimonial, tem o residencial Porto, residencial Itaú, que eles conseguem vender também nas agências do Itaú, né? Empresarial Porto, seguro para CNPJs, né? Sinistralidade bem menor, que puxa aquele índice para baixo. E aí a participação de mercado da Porto também. Por isso que eu digo, vale a pena dar uma olhada. Aqui eles mostram bastante coisa no histórico desde 2014. O que eles não mostraram, eu tentei buscar ali os dados, os principais de DRE e os índices principais para a gente fazer uma comparação também. Aí fala do seguro de vida, enfim, previdência. E aí ele mostra um pouco das despesas administrativas e operacionais, que a administrativa ficou igual, 18 e 19, a operacional caiu um pouquinho. Então a Porto está conseguindo ser mais eficiente. Isso é um bom dado para a empresa, né? Aqui ele mostra 18 e 19, mas essa comparação aqui também é legal. 15, 16, 17, 18. Você vê que a empresa foi sendo mais eficiente aqui em percentual. E aí a empresa fala um pouco dos negócios financeiros dela também. Tem cartão de crédito, tem telefonia móvel bem pequenininho, né? Serviços médicos, consórcio, enfim, cartão e financiamento tem aumentado muito, representatividade. Acredito que todo mundo já deve ter recebido um SMS aí da Porto oferecendo para pegar cartão, enfim. Consórcio também é bem conhecido. Apesar de eu não entender ainda muito porque a galera ainda continua fazendo consórcio, mas enfim. Aí tem mais umas explicações aí. Então, pessoal, para ficar claro aí, tem as linhas de negócio da Porto. Principais são seguros, também ganhando força os resultados de outros negócios que ele chama. Ele vai explicando cada um dos negócios, cartão de financiamento, quantos cartões de crédito já estão na Porto Seguro. Passei aqui rapidinho, vou voltar. Você vê aqui de quarto trimestre de 18 para quarto trimestre de 19 a base já aumentou em 400 mil cartões. Aí fala um pouco da inadimplência, cobertura, enfim. Aí fala do consórcio, quantos consórcios estão ativados, inadimplência, participação da Porto no mercado, enfim. Aí fala um pouco do resultado financeiro, explica melhor o resultado financeiro, o que foi a aplicação financeira, o que foi outros resultados financeiros. Que a gente já deu uma passada mais mais geral. Aqui é legal de ver também, ó, o que a Porto aplica em impostos fixados, pré-fixados, indexados da inflação, ações, enfim. Você vê que aqui é trimestre com trimestre, você vê que ela não pode aplicar muito em ação. Ela tem uma regra de quantos por cento as empresas de seguro podem aplicar e tem que seguir isso à risca. E é isso, pessoal. Ele fala um pouco do CAPEX, ó, como o CAPEX baixa. 2014, 400 milhões, 2015, 485 milhões,
até chegar em 2019, 214 milhões. Baixou muito. E você vê, pô, o que a empresa investiu? Desenvolvimento de sistemas e outros intangíveis, hardware e software. Assim, não tem grandes equipamentos, investimentos em indústria, já que é um setor de serviço, em construções, em plantas, nada disso. A empresa tem, olha lá, uma manutenção, uma compra de veículo, trocar computador, trocar sistema, essas coisas, mas o forte aí é troca de sistema, hardware, software, e, e o CAPEX acaba sendo muito baixo, o que favorece o fluxo de caixa dessas empresas também. Aí tem um gráfico falando sobre o capital requerido, necessidades de capital, enfim. Aí mostra a parte menos importante para a gente, que é quanto que a empresa está negociada. Para quem é de longo prazo não precisa ver cotação. E aí entra para balanço patrimonial, mostra um pouco da DRE da empresa, o que a gente já acabou falando. Então, pessoal, basicamente é isso sobre Porto Seguro. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda da empresa, é só uma análise dos números dela. Tá aí para quem quiser pegar o release. Então eu estou fazendo a minha análise. Espero que possa ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais do negócio da empresa. Mas eu acho que o básico é a gente tentar entender como que a empresa ganha dinheiro, quais são as suas vantagens, quais são os índices mais importantes para a gente analisar, como que é o setor dela, o que a empresa se diferencia dos seus concorrentes, o que faz diferença no seu resultado ou não, enfim. Acho que para quem quer ser um sócio de longo prazo, o caminho inicial está por aí e acho que é uma boa maneira de começar, tá bom, pessoal? Obrigado aí pela audiência, pela atenção. Quem gostou pode curtir, deixar um comentário, dividir com quem possa ter interesse. E a gente volta a falar de outras empresas aí, porque esse período, quando lança o quarto trimestre, que vem junto com o consolidado do ano, para mim é o mais legal, que a gente pode fazer uma análise mais completa do ano da empresa. Tá bom, pessoal? Um abraço, muito obrigado.